Você vai conhecer agora uma mulher dura na queda. Eliane Nóbrega venceu no mercado de demolições, que tradicionalmente é comandado por homens, com uma ideia inovadora. Ela reaproveita o entulho da obra e consegue fazer um preço menor para o cliente. Esta é a última etapa de uma demolição. O imóvel está vazio, só faltam algumas paredes caírem por terra. O que pouca gente sabe é para onde vai tudo que estava dentro da casa. Quando a gente que não entende do assunto entra numa casa que está sendo demolida, pensa que tudo é entulho e que precisa ir direto para o lixo, né? Mas não é bem assim, não. Aqui, 70% do material pode ser recuperado, por exemplo. Por isso, antes de colocar todo o imóvel abaixo, a equipe separa o que pode ser recuperado. A madeira do piso, janelas, portas, louças do banheiro, tudo é cuidadosamente retirado e separado antes do imóvel vir abaixo. A equipe trabalha para Eliane Nóbrega, dona de uma demolidora em São Paulo. A nossa família toda tem experiência com demolição. Só que meu projeto era fazer uma coisa diferente, procurar algo diferente. E aí eu consegui olhar um diferencial que é a separação do material. Ela e o filho Lucas juntaram R$10 mil do salário que tinham como empregados. Colocaram um anúncio no site de buscas. Um dia o telefone tocou. Até hoje o pessoal me fala, é muito esquisito, um negócio tipicamente masculino na mão de uma mulher, né? Mas é muito bacana, eu adoro o que eu faço, eu vivo para minha empresa, né? E eu tenho uma equipe boa, claro, eu sozinha não faço nada. No começo, Elaine alugava equipamentos com adiantamento feito por clientes. Hoje, 90% das máquinas são da própria empresa. A garra da Elaine ajudou. Ela já foi diarista, vendedora, abriu e faliu uma serralheria, mas foi com a ajuda do Sebrae que a empresa acertou o alvo. Ela trouxe uma experiência não vitoriosa, ela quebrou com uma serralheria. Então o que aconteceu? Ela aprendeu que ela precisava de um plano de negócios, que ela precisava ter uma estratégia empresarial, ou seja, ela precisava de ajuda de profissionais de gestão para que ela pudesse, dessa vez sim, ir para o caminho certo. Foi onde eu consegui achar o diferencial. Demolidora tinha muitas, grandes, né? Como entrar no mercado masculino? Difícil, porque eu não tinha tantas condições e muito complicado. Aos olhos humanos era uma loucura, né? E aí o Sebrae me abriu o olho. O material retirado da demolição é recuperado em oficinas e depois vendido nesta loja, também da Eliane. A loja foi o nosso segundo passo, né? Ela tem 4 meses, ficou pronta agora. Era um plano desde o ano passado, era um projeto para 2015. O que tem mais valor para a Eliane é a madeira, que se transforma nesses móveis ou em portas como essa daqui. Tudo madeira de demolição. E como ela revende todo esse material, ela consegue fazer um orçamento mais em conta para o cliente que quer uma demolição. Lucas Nóbrega, filho da Eliane e gerente comercial da empresa, explica que em alguns casos o cliente se surpreende com o desconto. Aconteceu já casos, por exemplo, da gente comprar o material deles e simplesmente fazer a demolição, porque o material é bom, né? Às vezes é um material de ponta, uma madeira diferenciada, peroba, pinho de riga, que é uma madeira europeia, então essa madeira tem um grande valor pra gente. Aí a demolição para o cliente sai quase de graça. Em alguns casos sim, tem casos que lá embaixo, né, o preço bem baixo mesmo, e em casos que o cliente nem paga. Foi um divisor de águas dentro desse setor, né? Ela entrou num mercado que, como você disse, é pequeno, restrito, e trouxe uma novidade. E isso fez com que ela pudesse ter esse grande diferencial competitivo, né? E conseguiu, em tão pouco tempo, porque 4 anos para uma empresa realmente é uma empresa muito jovem, né? Já crescer do jeito que ela cresceu. Eliane trabalha em várias frentes. Reaproveitando o material da demolição, ajuda a preservar o meio ambiente. Ganha dinheiro com a demolição e com a venda de móveis e objetos restaurados. E para deixar os marmanjos de queixo caído, na empresa dela, a mulher põe mão na massa e também no espelho. Isso é que é demolir barreiras e preconceitos. Eu já fui funcionária, né? Eu fui faxineira há muito tempo, fui vendedora de rua. Então, o que me marcou muito foi os meus bons patrões.
Então, os ruins a gente esquece e os bons a gente sempre lembra. Eu quero que eles também lembram de mim, sabe? Eu faço de tudo para ajudar no que for possível, né? Para ter uma equipe feliz. Todo mundo trabalhando junto, todo mundo feliz, a produtividade é muito maior. Não, porque agora você vai saber o segredo da fortuna. Em meio à poeira dos escombros, dinheiro. Ela enxergou riqueza naquilo que os outros chamam de entulho. Restos de tijolo, ferro, alumínio, madeira. O que um dia já foi uma casa, transformou a vida desta empresária. Eliane é proprietária de uma das maiores empresas de demolição do país e muito respeitada em um meio até antes dela comandado por homens. Tudo bem? Tudo bom? Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Vem aqui que eu quero contar a sua história para o Brasil inteiro. Nossa, César. Posso? Pode. Sua história é linda, tem que ser contada, né? Pode sim, mas antes de começar, eu posso te pedir para você... Ô, Rodolfo, faz favor, até que segurança vai entregar um capacete. É por questão de segurança, César. Aqui na obra não tem jeito, tem que usar o equipamento. Tá bom, vambora. Foi bonitinho? Tá bom? Com bom humor e um jeito simples de conversar, Eliane é hoje uma empresária bem-sucedida que em apenas 6 anos de empresa conseguiu espaço e admiração num dos mercados mais concorridos da economia brasileira, a construção civil. Eliane nasceu na Paraíba, mas foi criada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Estudou só até a 8ª série e, com 16 anos, casou e mudou para o Nordeste. Desta vez, para morar na Bahia. Casei muito novinha e fui morar numa cidadezinha chamada Inúbia. Cidadezinha pequena, tem todo o conforto de criar as crianças e tudo. Lá, o marido e o filho trabalharam em demolidoras. Nesta época, Eliane já sonhava em montar uma empresa. A família sempre mexe com demolição, via os outros trabalhando com demolição e tal, né? E aí eu fiquei com aquilo na ideia, falei, cara, eu queria montar uma demolidora, mas eu queria montar uma coisa diferente. Com 2 filhos e passando necessidade, a família precisou voltar para São Paulo. Quando você está numa cidade pequena, você já se acostuma. É todo mundo unido, todo mundo se conhece e tal. Aí você cai numa cidade grande como São Paulo, com 2 filhos como eu vim, não tem estudo, o que eu tenho é a 8ª série. Você começar do zero mesmo, César, literalmente do zero. Para ajudar em casa, ela vendeu alimento na rua, doces, pano de prato, produto de limpeza. No carrinho que Eliane empurrava, ia com ela a esperança de uma vida melhor. Eu comecei a pegar amizade com o pessoal, com as minhas clientes, né? E fui falando, olha, eu vim da Bahia, queria uma oportunidade, se vocês precisarem de alguém para passar roupa, para limpar a sua casa. E foi na base da confiança que a mulher batalhadora recebeu uma nova oportunidade e pôde deixar de ser ambulante. Aí comecei a fazer serviço de diarista. E quem disse que ela desistiu do antigo sonho de se tornar dona de uma empresa? Entre uma faxina e outra, Eliane juntou dinheiro e investiu numa serralheria. Meu pai tem um problema com alcoolismo e estava numa clínica e o médico pediu para que montasse alguma coisa que ele... Pra ajudar. A trabalhar e tal, né? E a gente montou uma serralheria para ele. Infelizmente não deu certo, ele voltou pro vício e para mim foi uma derrota, porque tudo que eu tinha juntado e tudo mais, com 15 dias... A empresa fechou? Fechamos a empresa. Você perdeu o pouco que tinha investido ali? Perdi o pouco que tinha. Eliane falhou no primeiro negócio, mas não desistiu. Mas eu tinha feito uma serralheria por amor ao meu pai, sabe? Mas a gente não entendia nada de serralheria. Ela voltou a fazer faxina e colocou em prática a ideia de ter uma demolidora que também reciclasse o material da obra. Aos olhos humanos é uma loucura, uma mulher, uma ex-diarista,
querer entrar num ramo de demolição, com equipamento mais barato é 350 mil, 400 mil. Então é uma loucura, né? Mas eu achei esse diferencial para poder ganhar nas concorrências. Um amigo fez um pequeno site na internet, como se fosse de uma empresa já montada. Eliane comprou um telefone celular. E o que eu fazia? Eu levava uma cadernetinha e uma caneta e o meu celularzinho. E aí eu falava com a minha patroa, né? Eu preciso atender o telefone, mas não é nada para ficar conversando, não. É só para anotar um endereço, alguma coisa, porque eu tô querendo montar uma empresinha e tal, né? E assim, sem dinheiro, sem máquinas, nem funcionários, voltou a ser empresária. Desta vez, no ramo certo. Eu me lembro bem, César, que a primeira vez que tocou o telefone, eu desliguei Nossa, era uma benção, né? Você imagina, não tinha nada. Aí eu desliguei o aspirador de pó. Nobre demolidora, bom dia. A primeira obra foi no centro de São Paulo. Eliane mal tinha nota fiscal para emitir, muito menos a máquina para fazer a demolição. Como ela se saiu dessa? E aí meu esposo, você é louco, como você vai fazer sem nota? Não, calma, eu não vou fazer sem nota. Aí fui até o meu cliente, depois que eu tinha fechado a obra, e expliquei para ele a minha situação, que era uma serralheria, mas o contador estava fazendo toda a vida. Eliane, você sabe fazer o serviço? Falei, sei. Então já era, faz o serviço, depois a senhora me manda a nota. Tem problema não? Falei, vai demorar uns 5... Não, tem problema. Depois a senhora... Mas o senhor me paga? Mas você não tinha máquina, você não tinha empregado, você não tinha nada? Não tinha nada, mas a gente tem muito conhecimento na traça, né? E aí eu liguei, na época eu não precisei de uma máquina tão grande como essa. Eu precisei só de uma bobcat. E a gente fez a conta, César, assim, vamos pegar o material, vende, paga a máquina, paga a mão de obra. Entendeu? Foi uma coisa mesmo de Deus. Foi uma coisa, olha, eu olho para trás e falo, gente, é Deus. Porque tudo dava certo. Antes da máquina passar, a empresa desmonta tudo o que tem no imóvel. Reaproveita portas, janelas, madeira, ferro, alumínio, tijolos. O que ia para o lixo é reciclado e faz girar a roda da economia. Naquela época, o lixo era muito rico, muito rico. Eu me lembro que na época eu mesmo tirei algumas coisas para levar para minha casa. Acreditar sempre foi a motivação que levou Eliane mais longe. Desde quando a serralheria que montou com o pai faliu, Eliane nunca ficou um mês parada. E isso foi há apenas 6 anos. Engraçado que acho que os 3 ou 4 meses a gente só pegava uma obra. Terminava uma, pegava outra. Terminava uma, nunca faltou. Aí, você nunca pegou 2 ao mesmo tempo? Naquela época não. Aí depois fui para 2 ao mesmo tempo. Nossa, era uma alegria. Aí fui para 3, aí foi aumentando os patamares, foi crescendo. Agora a gente tem 3, 4 obras por mês. Em uma única obra, a empresa pode faturar até 2 milhões de reais. É responsável por grandes trabalhos, como o Porto de Santos e o Memorial da América Latina. A gente não se deslumbra com isso, porque a gente tem muita coisa ainda para alcançar, tem muito o que fazer ainda. Eliane ainda mantém presente os costumes simples, no escritório, sem grandes ostentações, no jeito de vestir e de falar, e principalmente na maneira de comandar. Já fui muito tempo funcionária, né? Então me marcou muito, os meus patrões bons me marcou, e os não também marca de uma maneira muito difícil, né? Então eu não quero isso na minha empresa, sabe, César? Eu quero todo mundo junto. Quando a gente faz festa, a maioria são funcionários que vêm para ficar com a gente. A nossa família é o funcionário. Então é muito gostoso. Eu não era nada se não fosse eles. Os funcionários acham que, por exemplo, por você ser mulher, você é um pouco mais amável, ou você não é tão duro, ou é mais durona até do que um próprio homem? Então, eu não sei, viu, César? O pessoal fala que mulher é muito nervosa, né? Quem que era o cara que me trouxe o capacete aqui, Rodolfo. ó? Rodolfo, vem aqui, por favor. Rodolfo, como é que é ser comandado por uma mulher? Fala pra gente. A dona Liana pra nós é uma mãezona. Aí, mãezona, tá vendo? Só porque ela não é brava. Quando tem que ser brava, ela não é brava? Não, ela é brava. Quando tem que puxar a orelha, ela puxa a orelha mesmo. Ela, além de nos ensinar o que tem que ser feito, ela sempre nos cobra, sempre de mim, que eu sou o técnico de segurança, a qualificação dos meninos, se preocupando com a vida dos funcionários. E isso é importante para todos nós, nos motiva a cada dia a trabalhar com ela. Mas tem um detalhe que não podemos passar batido. O jeito um pouco mandona, às vezes é necessário. E não é que sobrou até pra mim. Prepara a máquina aí, vou trocar o operador.
O operador da retroescavadeira agora sou eu. Bom, aqui parece que eu tô numa cabine de helicóptero, mais ou menos isso, né? Baixa lá agora, com a mão suave, vai baixando, vai baixando. Pressionou, aí você aperta aquele pé lá que é pra fazer barulho. Olha! Caramba! O grupo cresceu e hoje, além de demolidora, é locadora de equipamentos e loja. A sua loja é simplesmente enorme, né? Muito material, mas ela é muito bem organizada. Porque normalmente você vai em local de demolição, é tudo meio que jogado. O seu, né? Parece uma exposição mesmo, né? Esse móvel aqui, vocês fizeram ou não? Não, isso foi uma peça usada que estava lá na obra. E aí eu acabei ficando com dó, sabe? Falei, desmonta e leva lá pra loja. A riqueza de materiais chama a atenção. Clientes encontram desde peças antigas até móveis confeccionados com madeira de alta qualidade, que hoje já não pode mais ser tirada da natureza. Recontar a história de Eliane é perceber nela uma mistura de ousadia, otimismo e fé. Perseverar, confiar e trabalhar, né? Trabalhar muito, porque ser patrão não é cruzar os braços, não, é trabalhar. Ela sabe que ainda tem muito a percorrer e que, assim como uma casa que demora meses para ser construída, em alguns minutos, todo o esforço pode ser derrubado. Aquele carrinho seu, que vendia de tudo um pouco... Virou isso aqui. Ficou grande, é isso? Exatamente, virou isso aqui. A ambição profissional, ser a maior da América Latina. O sonho, deixar para filhos e netos o legado de uma empresa respeitada, fundada por uma mulher trabalhadora e honesta. A minha caminhada é muito longa, eu ainda estou começando ainda, né? Eu só tenho 6 anos. A minha caminhada é longa, eu preciso ganhar muito ainda, né? Mas o presente maior eu já tenho, a minha família toda trabalhando comigo.